Olá, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, meus irmãos. É com imensa satisfação que aqui estamos nos reunindo mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente aqui estão conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mas esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu, mais uma oportunidade que também Jesus nos concedeu de aqui nos encontrarmos estudando os seus ensinamentos. Um abraço fraternal a todos e a todas. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, livro Luz Acima, de autoria do Espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E hoje nós temos para a base das nossas reflexões o capítulo de número 31, os maiores inimigos. Quais são os nossos maiores inimigos? De que forma nós estamos trabalhando na nossa vida para combatermos estes inimigos em nossas vidas? Então é sobre isto que Humberto de Campos, numa maravilhosa narrativa, onde ele traz aqui um diálogo de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus, sobre estes maiores inimigos, e Jesus vai apontando para Pedro e para todos nós estes maiores inimigos na nossa vida. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, com Humberto de Campos, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com o apóstolo Pedro, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. A mensagem é a que está no capítulo 165. E aqui eu quero abraçar fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães, bem como os seus alunos, os seus meninos, Marta Oliveira, que também aqui se faz presente. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então aqui, as palavras de Carlos Torres Pastorino, conforme havíamos dito, ele diz da seguinte maneira: o homem não pode viver isolado. Então aqui ele nos chama a atenção que nós, seres humanos, somos seres gregários, fomos criados para viver em sociedade. Não podemos viver isolados. E aí ele lembra da seguinte maneira: lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar, independentemente das dificuldades que estas pessoas, que nós também causamos às outras pessoas. Nós trazemos problemas ou causamos problemas para as pessoas, as outras pessoas causam problemas para nós,
Mas aqui ele nos lembra de uma forma clara, e não tem como ser diferente, que todos nós somos companheiros de jornada e estamos aqui para nos auxiliarmos mutuamente. Quero também abraçar a nossa irmã Karina Oliveira, que também chegou e já está aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, aqui, voltando às palavras de Carlos Torres Pastorino, ele nos diz que a cooperação existe entre todas as coisas criadas por Deus. Procure você também cooperar com tudo e com todos em benefício da própria terra, que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Inclusive, a própria Terra, o próprio planeta Terra, que é a nossa casa, que é a nossa morada na atualidade, na atual existência, está esperando pela sua contribuição, pela minha contribuição, para a melhoria do nosso planeta, para a melhoria da nossa casa. Assim como nós cuidamos dos nossos lares, esta microsociedade onde nós nos encontramos em primeiro lugar, nós também precisamos cuidar do nosso planeta Terra. E aí, Pastorino encerra dizendo o seguinte: ajude sempre e jamais desanime. Ajudemos sempre, independentemente da distância que nós nos encontramos fisicamente. Nós podemos ajudar as outras pessoas que se encontram em maiores dificuldades do que nós mesmos, através de um bom pensamento, através das boas vibrações, porque sem sombra de dúvida que para as energias não existem distâncias. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo de número 31, os maiores inimigos. Então aqui Humberto de Campos começa da seguinte maneira, que certa feita, ou seja, certa ocasião, Simão Pedro perguntou a Jesus: seja você, seja eu, nos coloquemos no lugar de Pedro, fazendo esta mesma, ou este mesmo questionamento, ou esta mesma pergunta a Jesus. Então mentalize este momento em que Jesus estava com Pedro e Pedro com Jesus, e aí Pedro fez este questionamento a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? Então façamos neste momento a nossa própria consciência este questionamento a Jesus: Senhor, como saberei onde vivem os meus maiores inimigos? E ainda ele acrescenta, Simão Pedro acrescenta: quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. Então aqui Pedro diz a Jesus o motivo daquele questionamento que ele havia feito a Jesus sobre como saberei onde estão, onde vivem os meus maiores inimigos, porque eu quero trabalhar em combater esses inimigos a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E aí, Humberto de Campos situa este momento em que Simão Pedro estava com Jesus. Diz ele que Simão Pedro ia com Jesus, os dois estavam a caminho entre Cafarnaum e Magdala. Magdala, uma vila bem próxima de Cafarnaum, onde nós encontramos aquela figura de Maria de Magdala, Maria Madalena, que num determinado momento encontrou Jesus. Então, Jesus e Pedro estavam indo de Cafarnaum para este vilarejo por nome Magdala, e que ele, Humberto de Campos, diz que o sol estava rutilante e era uma perfumada manhã. Então aqui, Humberto de Campos
situa este momento, faz a contextualização do momento em que Simão Pedro fez este maravilhoso questionamento ao Senhor Jesus, que era uma manhã perfumada e um sol rutilante, e os dois estavam a caminho de Cafarnaum para o vilarejo de Magdala. E aí Humberto de Campos diz que o mestre Jesus ouviu a pergunta de Pedro e mergulhou-se em longa meditação. Então Jesus não respondeu de imediato, como normalmente nós fazemos quando recebemos um questionamento. Então Jesus, um espírito sábio, um espírito de sabedoria, um espírito crístico, não respondeu de imediato o questionamento de Pedro. Mergulhou em profunda meditação para só depois responder ao questionamento de Simão Pedro. Então, Jesus meditou sobre aquele questionamento importante de Simão Pedro, e aí segue Humberto de Campos na narrativa, dizendo da seguinte maneira, que insistindo, porém, o discípulo, Jesus respondeu de forma benevolente. Então Jesus não havia respondido a Pedro, e Pedro insistiu em querer saber de Jesus a resposta. E aí Jesus respondeu de forma benevolente, ou seja, de forma bondosa. E aí vem as palavras de Jesus, que a experiência tudo revela no momento preciso. Então Jesus respondeu a Pedro e a todos nós, não se preocupe, porque a experiência tudo revela no momento preciso. E aí Humberto de Campos anotou aqui que Simão Pedro ficou admirado. Exclamou Simão, impaciente, a experiência demora muitíssimo. Então aqui Pedro não concordou com a resposta de Jesus, mesmo ficando admirado com a resposta, mas ele falou, Senhor, a experiência demora muito, eu preciso saber onde estão os meus maiores inimigos para que eu possa combatê-los antes mesmo que eu adquira essa tal de experiência. O amigo divino, diz Humberto de Campos, que o amigo divino esclareceu de forma imperturbável. Simão Pedro, para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, 1 hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Então aqui Jesus responde a Pedro e a todos nós que se nós tivermos olhos para ver e ouvidos de ouvir, 1 hora bem vivida, 1 hora de experiência, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Pedro calou-se, desencantado. Então Pedro ficou desencantado com aquela resposta de Jesus, porque Jesus insistiu na experiência. Ele não queria esperar pela experiência. E aí Humberto de Campos diz da seguinte maneira, que antes que pudessem retornar às interrogações, notou que alguém se esgueirava por trás de velha figueira, erguida à margem. O apóstolo empalideceu e obrigou o mestre a interromper a marcha, declarando que o desconhecido era um fariseu que procurava assassiná-lo. Então Simão Pedro observou por trás das figueiras um vulto de um homem que, segundo ele, seria um fariseu que estava à procura de assassinar Jesus. Pedro estava com muito medo, conforme nos diz Humberto de Campos, que ele ficou empalidecido com palavras ásperas, desafiou o viajante anônimo a afastar-se, ameaçando-o sob forte irritação.
Então Simão Pedro ameaçou aquele que estava escondido por trás das figueiras com forte irritação. E quando tentava agarrá-lo à viva força, diamantina risada se fez ouvir. A suposição era injusta. Em vez de um fariseu, foi André, o irmão de Pedro, o irmão do próprio discípulo, quem surgiu sorridente, associando-se à pequena caravana. Então Pedro ficou com medo daquele vulto que estava por trás das figueiras, não reconheceu o próprio irmão e já queria agarrá-lo para que ele não fizesse nenhum mal ao seu Senhor, ao nosso Senhor Jesus. E quando ele percebeu, era o seu próprio irmão André, que estava vindo para se associar, para se juntar a eles e também ir para Magdala junto com eles. Jesus, aproveitando a oportunidade para a resposta ou início da resposta do questionamento de Pedro sobre os maiores inimigos, Jesus endereçou o expressivo gesto a Simão e obtemperou: Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Então aqui Jesus iniciou na prática a resposta para o questionamento de Pedro. Pedro, nunca te esqueças de que o medo é um adversário terrível. Tem vários outros adversários, mas o medo é um adversário terrível. Recomposto o grupo, não haviam avançado muito quando avistaram um levita que recitava passagens da Torá e lhes dirigiu a palavra menos respeitoso. Então aqui nos fala Humberto de Campos que Jesus, Pedro e André não tinham andado muito quando encontraram um levita que estava recitando a Torá e que aquele levita se dirigiu a eles de forma menos respeitosa. Simão inchou-se de cólera. Então, quando aquele levita se dirigiu a eles de forma menos respeitosa, Simão ficou colérico com o levita. Reagiu e discutiu, longe das noções de tolerância fraterna, até que o interlocutor fugiu amedrontado. Então Simão Pedro virou uma fera contra o levita e o levita acabou fugindo amedrontado, ou seja, com bastante medo de Pedro, porque ele agiu com falta de tolerância fraterna. Ele reagiu, ele discutiu completamente descontrolado. E aí Jesus, mais uma vez, aproveita a oportunidade para lhe chamar a atenção e chamar a atenção de todos nós acerca de um outro inimigo terrível de todos nós. O mestre, até então silencioso, fixou no aprendiz os olhos muito lúcido e inquiriu. Então, Jesus, antes de dar ou dirigir a lição ou deixar mais uma lição para Pedro e para todos nós, ele fez o seguinte questionamento a Pedro e também a todos nós. Sintamo-nos questionados por Jesus neste momento. Pedro, qual a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? Porque no início, quando ele fez o questionamento a Jesus, ele queria saber de Jesus de que forma ele iria conhecer os seus inimigos para combatê-los e a fim de trabalhar, assim poder trabalhar com mais eficiência pela implantação do reino. Então Jesus faz, aproveitando aquela oportunidade em que ele ameaçou aquele irmão que estava recitando a Torá. Então ele aproveitou a oportunidade e questionou a Pedro, já que ele havia ameaçado de forma colérica o levita. Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? A resposta veio clara e breve. Então a resposta de Pedro
a Jesus foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus ouviu aquela resposta e aí questionou a Pedro: terás observado a regra sublime neste conflito? Então Jesus observou aquele conflito de Pedro com o levita que estava recitando a Torá, que se dirigiu a eles de forma menos respeitosa, que ameaçou de forma intolerante o levita. E aí Jesus questiona ele: mas será que você agiu assim, amando o próximo como a si mesmo? Continuou Cristo serenamente. Então, mais adiante, Humberto de Campos diz: recorda, Pedro, neste caso Jesus, se dirigindo a Pedro, recorda que antes de tudo é indispensável nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não esqueças que a cólera é um perseguidor cruel. Então aqui Jesus deixa para Pedro e para todos nós mais um belíssimo ensinamento de mais um adversário cruel de todos nós, que é a cólera, porque antes de tudo é indispensável nosso auxílio àquele que ignora. E aí Humberto de Campos segue a narrativa da seguinte maneira, que mais alguns passos e encontraram um cidadão por nome Teofrasto, judeu grego, dado à venda de perfumes, que informou sobre certo Zeconias, leproso curado pelo profeta Nazareno, e que fugira para Jerusalém, onde acusava o Messias com falsas alegações. Então aqui eles receberam a informação através deste vendedor de perfumes, que um certo Zeconias, que havia sido curado da lepra, curado por Jesus, que ele estava em Jerusalém e que estava acusando Jesus de falsas alegações. O pescador, ou seja, Pedro, ficou muito irritado. Então o pescador não se conteve, gritou que Zeconias era um ingrato, relacionou os benefícios que Jesus lhe prestara e internou-se em longos e amargosos comentários, amaldiçoando-lhe o nome. Então, mais uma vez, mesmo Zeconias não estando presente, Pedro ficou altamente irritado contra Zeconias, porque ele não estava apresentando nenhuma gratidão, que estava agindo de forma ingrata para com Jesus. E aí Humberto de Campos diz que terminando aquele momento de cólera, mais uma vez, de Pedro, o Cristo indagou-lhe. Então, mais uma vez, Jesus aproveita a oportunidade para mais ensinamentos. Pedro, quantas vezes perdoará a teu irmão? Então Jesus lembrou aqui o ensinamento sobre o perdão. Pedro, quantas vezes você precisa perdoar o teu irmão? E aí Pedro responde: até 70 vezes 7. E aí Humberto de Campos diz que o amigo celeste, ou seja, Jesus, contemplou o calmo e rematou: a dureza é um carrasco da alma. Então aqui fica mais um ensinamento, terceiro ensinamento para Pedro e para nós: a dureza de coração. A dureza é um carrasco da alma. E aí Humberto de Campos segue a narrativa, que não atravessaram grande distância e cruzaram com Rufo Gracchus, velho romano semi-paralítico, que lhe sorriu desdenhoso do alto de uma liteira sustentada pelos escravos fortes. Então aqui ele fala de uma figura por nome Rufo Gracchus, que era rico, mas que ele era semi-paralítico, rico para os padrões da época, porque ele estava sendo conduzido em cima de uma carruagem transportada por escravos fortes. E que ele, mesmo daquela forma, semi-paralítico, sorriu para eles de forma desdenhosa.
E aí Pedro, mais uma vez, ficou muito nervoso, marcando-lhe o gesto sarcástico. Simão falou sem rebuços, ou seja, sem rodeios. Desejaria curar aquele pecador impenitente a fim de dobrar-lhe o coração para Deus. Então Pedro, ao ver aquele sorriso desdenhoso daquele que era, naquele momento, um semi-paralítico no corpo físico, então Pedro desejou curar aquele pecador impenitente para fazer-lhe dobrar a força, dobrar-lhe o coração para Deus. Jesus, porém, afagou-lhe o ombro e ajuntou. Ou seja, vem aqui mais um ensinamento de Jesus para todos nós. Por que, Pedro? Por que instituiríamos a violência no mundo se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? Ou seja, por que nós iremos nos impor às outras pessoas se o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? Por que a violência? Por que forçar as outras pessoas a dobrar o coração para Deus se Deus nunca agiu desta forma? Então aqui Jesus lembrou a Pedro que aquela seria uma atitude de violência contra a outra pessoa ou contra qualquer pessoa que ainda não está pronta para crer. E ante o companheiro desapontado concluiu. Então Humberto de Campos diz que Pedro ficou desapontado ali em frente a Jesus e Jesus concluiu: a vaidade, Pedro, é um verdugo sutil. Então aqui Jesus aponta mais um inimigo de todos nós, a vaidade, que é um inimigo sutil. E ainda Humberto de Campos traz para a narrativa da seguinte maneira outros ensinamentos daí a minutos. Para repasto ligeiro, chegavam à hospedaria modesta de um cidadão por nome Aminadab, um seguidor das ideias novas. Então Aminadab, que era o dono de uma hospedaria, ele já era seguidor dos ensinamentos novos, da Boa Nova, ou seja, dos ensinamentos do Cristo. E aí Humberto de Campos diz que quando eles estavam à mesa, um certo Zadias, liberto de Cesareia, se pôs a comentar os acontecimentos políticos da época. Então, na época de Jesus, também tinham comentários políticos, assim como nós temos hoje, comentários políticos de forma ácida, conforme nós temos hoje. Então, aquele cidadão começou a comentar os acontecimentos políticos da época, indicou os erros e desmandos da corte imperial, ao que Simão Pedro correspondeu colaborando na poda verbalística. Então Pedro ouviu Zadias falando mal do imperador romano e ele entrou na conversa e começou também a falar mal do imperador romano. E aí diz Humberto de Campos que Simão Pedro disse da seguinte maneira: dignatários e filósofos, administradores e artistas de além-mar sofreram apontamentos ferinos de Simão Pedro. Tibério foi invocado com impiedosas recriminações. Então Simão Pedro fez impiedosas recriminações ao imperador Tibério. E aí Jesus estava ali à mesa, só observando a atitude de Simão Pedro, é lógico, sem entrar na conversa. E aí Humberto de Campos diz que, finda a animada palestra, Jesus perguntou ao discípulo se acaso estivera alguma vez em Roma. Então Jesus quis saber: Pedro, você falou assim com tanta desenvoltura acerca do imperador romano, ou seja, acerca de Tibério, por acaso você já foi a Roma? E aí diz Humberto de Campos que o esclarecimento veio depressa. Então Pedro esclareceu a Jesus com uma única palavra: nunca. Nunca fui a Roma. É lógico, Simão Pedro iria a Roma,
muito depois da crucificação de Jesus. Conforme nós sabemos nas histórias do Evangelho, o Cristo sorriu após esta resposta de Pedro, que nunca estivera em Roma, muito menos com Tibério. Então Jesus sorriu e observou: Pedro, tu falastes com tamanha desenvoltura sobre o imperador, que me pareceu estar diante de alguém que com ele houvesse privado intimamente. Então Jesus lembra ele: Pedro, você falou com tanta desenvoltura, com tanta intimidade acerca do imperador romano, falou mal do imperador romano de forma tão ácida, como se você o conhecesse pessoalmente, que tivesse privado intimamente a companhia do imperador romano. Em seguida, acrescentou. Então, em seguida, Jesus acrescentou ensinamentos a Simão Pedro e a todos nós da seguinte maneira: estejamos convictos, Simão Pedro, de que a maledicência é algoz terrível. Então aqui Jesus lembra a Pedro lá o questionamento que ele fez no início da viagem, quando eles estavam saindo de Cafarnaum, indo para Magdala, sobre os inimigos, os maiores inimigos da nossa vida, e que precisamos conhecê-los para combatê-los, para melhor servir ao reino de Deus. Então Jesus lembra a ele: estejamos convictos que a maledicência é algoz terrível. O pescador de Cafarnaum silenciou desconcertado. Qualquer um de nós, com uma observação como esta, ficaríamos desconcertados. O mestre contemplou a paisagem exterior, fitando a posição do astro do dia, ou seja, o sol, como a consultar o tempo, e voltando-se para o companheiro invigilante, acentuou bondoso. Então aqui Jesus responde a Pedro o questionamento que Humberto de Campos registrou no início deste capítulo. Conforme fizemos a leitura no início: Senhor, como saberei onde vivem nossos maiores inimigos? E aí Jesus, depois desta série de apontamentos no comportamento de Pedro, que é o comportamento de todos nós, Jesus responde a Pedro: Pedro, há precisamente 1 hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. Então aqui Jesus lembrou a ele: há 1 hora exatamente, tu me perguntastes onde encontrar, onde se situam, onde moram os nossos maiores adversários. De então para cá, ou seja, daquele momento que você fez este questionamento, ou seja, há 1 hora, 5 adversários apareceram entre nós. Então, de 1 hora para cá, 5 adversários apareceram entre nós. E aí ele diz: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Então aqui Jesus apontou os 5 nos comportamentos de Pedro durante esta 1 hora de viagem. E aqui Humberto de Campos colocou reticências após o medo, a cólera, a dureza, a vaidade, a maledicência, que aí nós podemos emendar aí o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, e aí seguem outros inimigos. E aí diz Humberto de Campos, para encerrar, nas palavras de Jesus, da seguinte maneira: como tu sabes, como tu reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. Os nossos maiores, os nossos piores inimigos não são aqueles que estão fora de nós. Então Jesus lembra a ele: como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E aí Humberto de Campos encerra este maravilhoso capítulo dizendo: e sorrindo,
Jesus finalizou: dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Então Jesus diz a Pedro e a todos nós que os nossos maiores inimigos estão dentro de nós, dentro do nosso coração, e assim sendo, dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. Porque nós estamos aqui na vida para esta guerra, não para uma guerra contra o nosso semelhante. Nós estamos aqui para travarmos esta guerra dentro de nós mesmos, travar essa guerra, para combater estes defeitos, para combater estes inimigos que estão dentro de nós. E encerrando estas maravilhosas reflexões, já que Jesus, aqui nas palavras de Humberto de Campos, ele apontou para Pedro e para nós os nossos maiores inimigos, é importante que lembremos também que dentro de nós encontramos os nossos maiores amigos. Os nossos maiores amigos, aqui nós podemos apontar alguns que nós podemos denominar como cumprimento dos nossos deveres, como não censurar o comportamento das outras pessoas, como não julgar também o comportamento das outras pessoas, como não exibir virtudes que ainda não a possuímos, também um amigo de todos nós, a delicadeza, um amigo de todos nós e que está dentro de nós, a afabilidade, uma outra amiga, a mansidão, a doçura, o amor, a fraternidade, a humildade, a brandura, a bondade, a fé, a paciência, a tolerância, a abnegação, o equilíbrio, a atenção, agirmos de forma pacífica, perdoarmos aos nossos adversários e ainda agirmos com vigilância e agirmos de forma resignada. Sem sombra de dúvida que todos estes e muitos outros são os nossos maiores amigos e que estão dentro de cada um de nós. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, todos e todas que chegaram e adentraram esta sala virtual, mesmo que já no final do estudo vai ficar aí gravado e todos nós poderemos assistir de novo, refletirmos de novo acerca destes maravilhosos ensinamentos, acerca destes maiores inimigos nossos e também os maiores amigos. Paz do Cristo conosco sempre. E até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para juntos mesmo à distância, mas virtualmente no mesmo ambiente, continuarmos os nossos estudos e as nossas reflexões. Até breve, meus irmãos e irmãs.